Glicerina no cabelo, pode ou não pode? Quais são os benefícios? Tem que ser diluída? Tem essa de que só pode usar no frio ou no calor? Assiste esse vídeo até o final para saber das respostas dessas e outras perguntas sobre o uso da glicerina nos cabelos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que esse é o vídeo mais esperado da semana, porque essa semana eu recebi tanta dúvida, mas tanta dúvida, sobre o uso da glicerina nos cabelos lá no meu Instagram, que foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo explicando como funciona, quais são os benefícios e respondendo muitas outras perguntas. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, por quê? Gostaria de entender por quê. Tudo bem, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui o arroba do meu perfil e convidar você para me seguir lá. Porque, gente, aqui no YouTube eu sou uma turista, né? Vocês já devem ter percebido. Então lá tem postagens diárias com dicas de produtos, dicas de tratamento, muitas informações bacanas. E também é lá onde eu divido um pouco da minha rotina de cuidados, falo sobre os produtos que eu uso, dou também a minha opinião sobre vários assuntos. Então, se você ainda não me segue lá e deixa um recadinho pra mim dizendo que veio desse vídeo, tá bom? Bom, vamos falar então sobre o assunto que é o uso da glicerina nos cabelos. Afinal de contas, a glicerina pode ou não pode ser usada nos cabelos? Sim, a glicerina pode sim ser usada, tá? A glicerina, gente, é um componente altamente hidratante. Se trata de um álcool que é extraído de óleos ou gorduras. A glicerina é um subproduto da produção de sabão e de biodiesel. Ela é extraída de óleos vegetais ou de gordura animal no processo de produção tanto do sabão quanto do biodiesel. E é um componente que tem a propriedade que a gente chama de higroscópica, significa que tem a capacidade de atrair a umidade e reter essa umidade para onde ela foi atraída, tá? Então, por conta dessa propriedade, a glicerina ela é utilizada em larga escala na indústria cosmética. Não só na indústria cosmética, como em vários outros campos, mas aqui como o foco é cabelo, né? Eu vou me ater a falar da indústria cosmética. Então, você pode encontrar a glicerina na composição do seu shampoo, do seu condicionador, de algumas máscaras, alguns finalizadores, principalmente se a proposta desse produto é a hidratação. Existe diferença entre a glicerina comum e a glicerina bidestilada? Na verdade, bidestilado se refere à forma de extração, né? O componente glicerina, para ser utilizado em alguma coisa, ele tem que ser muito puro, tá? Então, e por isso ela é bidestilada. Mas temos glicerina de origem vegetal e temos a de origem animal, como eu falei, né? Para você garantir que uma glicerina é de origem vegetal, você deve comprar em lojas especializadas, tá? Em lojas de produtos naturais, com essa informação no rótulo. Se não tiver essa informação no rótulo de qual é a origem da glicerina, tiver escrito apenas bidestilada, não tem como a gente saber exatamente de onde ela veio, porque ela é um componente que pode ser extraído tanto do vegetal quanto do animal e o componente final vai ser a mesma coisa, tá? Não vai haver diferença entre uma e outra, o componente é o mesmo. Existe alguma restrição para o uso da glicerina? A glicerina que está presente na composição dos produtos, ela está ali de uma maneira balanceada com outras substâncias. Então, produtos que contêm glicerina não têm restrições de uso. Mas a glicerina que a gente compra para usar em receitinhas caseiras, manipuladas mesmo, essa sim tem algumas restrições. Justamente por conta dessa propriedade higroscópica dela, né, de atrair e reter a umidade, quando você utiliza a glicerina em um tempo muito seco, ela vai fazer o efeito contrário, né? Se o ar tá muito seco e você aplica a glicerina no seu cabelo, ela vai acabar roubando a umidade do seu cabelo para doar para o ar. Então, existe essa restrição, tá? Algumas perguntas se referiam se a forma certa de usar glicerina era no calor ou no frio. E na verdade, gente, não tá relacionada à temperatura, e sim com a umidade, tá? O Brasil, né,
tem proporções continentais, então aqui a gente encontra várias regiões com climas muito diferentes. As regiões do Brasil em que a umidade do ar é mais alta são as regiões amazônica e litorânea. Alguns pontos essa umidade oscila, como é o caso da região sudeste, e existem algumas áreas também em que o clima é muito seco, como é o caso do sertão do Nordeste e de Brasília, ali a região de Brasília, por exemplo, tá? Então, para quem mora nessas regiões, Brasília, sertão nordestino, eu nunca vou indicar, tá? Porque raramente o ar vai estar com uma umidade legal, um pouco mais alta. Geralmente está ali em zona de emergência já, de tão baixo que fica a umidade nessas regiões. Região amazônica, região litorânea, praticamente 100% das vezes, o clima vai estar bom para usar glicerina. Nos demais casos, eu acho que vale a pena dar uma conferida no aplicativo de clima, tá? Hoje em dia, temos vários aplicativos que indicam a temperatura e ali também no mesmo aplicativo você encontra qual que é o percentual de umidade do ar daquele dia especificamente. Quando eu falo que não tem a ver com frio ou com calor, eu posso citar a região sul do Brasil, por exemplo, que costuma ter invernos secos, frios e secos, e verões quentes e úmidos, tá? Então não tem a ver com tempo frio nem com tempo quente, é com tempo seco ou tempo úmido. Então tem essa restrição. Se usar glicerina em tempos mais secos, ela pode te dar o efeito rebote, que é de tirar a umidade do seu cabelo e devolver para o ar. Então você vai ter um efeito, no lugar de ter um efeito de cabelo hidratado, você vai ter o efeito de um cabelo ressecado, que eu tenho certeza que ninguém quer isso, né? Então é bom ficar atento nessa pequena restrição. Dentre as perguntas que eu também recebi alguns relatos de pessoas falando que usou a glicerina no cabelo e o cabelo ficou muito ressecado, ou muito poroso, ou muito rígido. Então, com certeza, isso aconteceu devido ao fato de ter utilizado a glicerina em um tempo muito seco, tá bom? Sobre o tempo de ação. O tempo de ação da glicerina nos nossos cabelos varia ali em torno de 20 minutos. Então, preparou uma receitinha com glicerina, aplica nos cabelos e deixa agindo ali por no mínimo 20 minutos. E é uso imediato, tá, gente? Nada de misturar glicerina em frasco de produto ou em potinhos cheios de outras coisas, porque depois da mistura ela vai perder o efeito. Misturou, usou imediatamente, deixa agir por 20 minutos e aí sim você vai ter todos os benefícios que você precisa. Pode ser usado por todos os tipos de cabelo? Sim, inclusive para nós enesadas, né? O nosso cabelinho enesado agradece. Cabelo com Enê é um cabelo carente de hidratação, de nutrição, tem tendência ao ressecamento. Então, gente, cabelo enesado pode sim usar glicerina. Inclusive, gente, para cabelos crespos, enrolados, a glicerina é ótima finalização. Pode ser usado em todas as etapas de hidratação? Fica a seu critério, né? Respeitando aí as necessidades do seu cabelo e as restrições que eu já citei aqui, pode sim, sem problema nenhum. A glicerina tem que ser dissolvida antes de ser usada nos cabelos? Esse é um ponto que causa um pouco de confusão. Sim, gente, a glicerina tem que ser diluída. Você não vai utilizar a glicerina pura no seu cabelo, tá certo? Mas ela não precisa ser diluída em água anteriormente à mistura. Você não vai diluir ela na água primeiro para depois acrescentar na sua máscara, tá? No caso de receitinhas assim, a glicerina vai ser diluída na própria máscara. Então não existe essa necessidade de dissolução prévia, tá? O que acontece? A glicerina é indicada para ser usada pura em alguns casos. Então, nos casos em que você vai usar apenas a glicerina, aí sim você deve diluir ela ou em água ou em soro fisiológico antes de fazer a aplicação. Mas, para casos em que você vai utilizar em receitinhas caseiras, não, tá? Você vai diluir ela na própria receita, na própria máscara ou junto com outros ingredientes. É indicado o uso da glicerina em casos de caspa e oleosidade? Primeiro, a gente tem que diferenciar a caspa em si e a dermatite seborreica, que é confundida com caspa, tá? Porque em ambos os casos tem aí a descamaçãozinha, né? Aquela coisinha, aquela casquinha que cai do nosso cabelo, que é terrível.
mas caspa mesmo em si, se trata da descamação do couro cabeludo por conta de ressecamento. Nesse caso, sim, a glicerina é muito útil. Você pode aplicar ela diretamente no couro cabeludo, diluída antes num pouquinho de água, antes da lavagem. Você pode também adicionar na quantidade de shampoo que você vai usar para sua lavagem. Inclusive, gente, essa receitinha de misturar a glicerina no shampoo é ótima em casos de queimadura solar, tá? Do couro cabeludo. Quando você fica muito tempo exposta ao sol, né? Vai pra praia, piscina, você fica ali muito tempo exposta ao sol e o couro cabeludo fica ardido, vermelho, descamando. É uma ótima opção misturar um pouquinho de glicerina no shampoo para fazer a lavagem. Vai ajudar muito a reidratar o couro cabeludo. Mas se essa caspa for consequência de dermatite seborreica, a glicerina não vai ajudar em nada. O ideal é realmente procurar um dermatologista para te dar uma orientação mais precisa sobre o que usar nesse caso, certo? Eu posso substituir a glicerina por açúcar na minha receitinha caseira? Pode, sem problema nenhum. Ambos os ingredientes potencializam a etapa de hidratação, então pode, sem problema nenhum, tá? Só que é importante lembrar que a glicerina não tem nenhuma relação com o açúcar, tá certo? Outra dúvida nessa mesma linha é a seguinte: glicerina caseira funciona da mesma forma? Gente, a glicerina caseira, na hora que eu vi, eu fiquei assim, como assim glicerina caseira, né? Não tem como produzir glicerina caseira, tá? Não existe. Mas eu fui atrás de informações sobre isso e eu descobri, né, que tá até na modinha aí fazer a glicerina caseira, que nada mais é do que dissolver o açúcar no vinagre de maçã ou de álcool ou até acrescentar mel nessa misturinha, e aí deram o nome a essa mistura de glicerina caseira, mas não se trata de glicerina, tá certo? A glicerina, como eu já disse, ela é extraída de óleos vegetais ou de gordura animal. Não tem nada a ver com açúcar, ok? Você pode sim misturar açúcar, vinagre na sua máscara de hidratação, você vai ter um bom efeito hidratante, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá certo? Glicerina só compra pronta, não se faz em casa. Essas foram as principais dúvidas que foram deixadas para mim lá no meu Instagram, mas tem um detalhezinho muito legal que eu gostaria de compartilhar com vocês, que também é uma característica muito boa da glicerina, tá? Além dela ser higroscópica, além dela atrair e reter a umidade do ar, nas receitinhas caseiras ela também vai ser carreadora. Ela vai ajudar a levar os nutrientes da sua misturinha para dentro dos fios. Então ela também é uma ótima opção para quando você vai fazer alguma receitinha que leva algum ingrediente como amido, como algum tipo de fruta, algum ingrediente caseiro mesmo, de verdade, que você vai ali misturar na sua máscara. Colocando um pouquinho de glicerina, além de hidratar, ela também vai ajudar a levar os nutrientes desses ingredientes para os seus fios. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, acho até que me alonguei um pouquinho nesse vídeo, mas eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês sobre o uso da glicerina no cabelo. Se por acaso tenha ficado alguma dúvida ainda, pode deixar aqui pra mim nos comentários, ou me manda uma mensagem privada lá no Instagram mesmo, que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Não esquece de deixar o like nesse vídeo e um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!